Havia uma antiga mansão situada em uma pequena vila no interior de um vale isolado, onde o tempo parecia ter parado. A mansão, conhecida como Mansão Blackwood, era rodeada por uma densa floresta escura e misteriosa. As janelas quebradas da mansão davam a impressão de olhos sinistros observando quem passava, e os corvos que voavam ao redor emitiam gritos perturbadores. A lenda que cercava a mansão Blackwood era assustadora e atormentava a mente dos moradores locais. Dizia-se que a mansão era assombrada pela sombra no final do corredor. A sombra era descrita como uma entidade maligna, uma presença sinistra que se movia furtivamente pelos corredores escuros da mansão, em busca de almas para consumir. Os rumores sobre a sombra no final do corredor se espalhavam rapidamente pela vila, e muitos acreditavam que aqueles que se atreveram a entrar na mansão Blackwood nunca mais foram vistos novamente. Alguns diziam que a sombra era um espírito vingativo de um antigo morador da mansão, enlouquecido pela solidão e pela escuridão eterna. Uma jovem corajosa chamada Emily ouviu as histórias sobre a sombra no final do corredor e decidiu desafiar o destino. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás dos boatos e decidiu entrar na mansão Blackwood. Na calada da noite, com uma lanterna em mãos, Emily atravessou os portões enferrujados da mansão e adentrou o corredor principal. A escuridão era sufocante, e o som dos passos de Emily ecoava pelo corredor vazio. As paredes descascadas e as pinturas desbotadas contribuíam para a atmosfera macabra que envolvia a mansão. Emily sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis, e a sensação de medo crescia a cada passo que dava. Enquanto explorava os corredores sombrios da mansão Blackwood, Emily começou a perceber algo estranho. Sombras se moviam rapidamente ao seu redor, como se tivessem vida própria. Ela tentou ignorar as aparências e continuar sua busca pela sombra no final do corredor. Finalmente, Emily chegou ao corredor que diziam ser o lar da sombra. A escuridão ali era mais intensa do que em qualquer outro lugar da mansão, e um arrepio percorreu sua espinha quando viu a sombra se materializar diante de seus olhos. Era uma figura escura e indistinta, com olhos brilhantes como brasas. A sombra se aproximou lentamente de Emily, envolvendo-a em seu abraço gélido. Ela tentou recuar, mas estava presa em um terror paralisante. A sombra sussurrava palavras incompreensíveis em seu ouvido, promessas de dor e sofrimento eterno. Emily fechou os olhos, esperando pelo pior, mas de repente tudo ficou em silêncio. Ela abriu os olhos e percebeu que a sombra havia desaparecido. O corredor estava vazio, exceto por uma única porta no final. Com o coração acelerado, Emily avançou em direção à porta e a abriu lentamente. O que viu do outro lado a deixou sem fôlego. Era uma sala iluminada por velas, com paredes cobertas por pinturas antigas e móveis empoeirados. No centro da sala, havia um antigo espelho de moldura dourada. Emily se aproximou do espelho e viu sua própria imagem refletida nele. Mas, para seu horror, a imagem no espelho não era a dela. Em vez disso, viu o rosto pálido e distorcido da sombra que a havia assombrado. O medo consumiu Emily, e ela correu em direção à saída. Mas, para sua surpresa, a porta estava trancada. Ela estava presa na sala com o espelho macabro, e a sombra que a observava com olhos famintos. A sombra se aproximou lentamente de Emily, estendendo a mão em sua direção. Emily fechou os olhos e gritou por socorro, esperando pelo fim iminente. Mas, em vez disso, foi envolvida por uma luz cegante, e sentiu um calor reconfortante a envolver. Quando abriu os olhos novamente, Emily estava fora da mansão Blackwood, de volta ao corredor principal. O sol estava nascendo no horizonte, e a atmosfera sombria que envolvia a mansão havia desaparecido. Confusa e aliviada, Emily fugiu da mansão e jurou nunca mais voltar. Ela nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite na mansão Blackwood, mas uma coisa era certa: a sombra no final do corredor havia deixado uma marca indelével em sua alma, lembrando-a para sempre do terror que espreita nas sombras mais profundas da mente humana. A história da sombra no final do corredor é uma lenda popular que tem sido contada por gerações, geralmente como uma história de terror ou suspense. Essa narrativa envolve a aparição de uma figura sombria ou uma presença sinistra no final de um corredor, que desperta medo e ansiedade naqueles que a testemunham.
Os relatos descrevem a sombra como uma entidade misteriosa, sem rosto ou características distintas, que se move de forma silenciosa e perturbadora. Muitas vezes, as pessoas que vivenciam essa experiência relatam sentir um arrepio na espinha, uma sensação de estar sendo observado ou uma aura de intensa frieza no ambiente. Algumas versões da história da sombra no final do corredor sugerem que a presença é uma manifestação paranormal, como um espírito ou uma entidade sobrenatural presa entre este mundo e o além. Outras interpretações apontam para o medo do desconhecido e a psicologia por trás do temor do escuro e do vazio. Independentemente da origem ou explicação por trás da sombra no final do corredor, o conto serve como um lembrete assustador das nossas ansiedades mais profundas e da vulnerabilidade que sentimos diante do desconhecido. Essa história se tornou um elemento comum em muitas narrativas de terror e é frequentemente utilizada como um artifício para criar suspense e tensão em filmes, livros e lendas urbanas. A sombra no final do corredor é um tema recorrente em diversas histórias de terror e suspense, explorando o medo do desconhecido e a sensação de estar sendo observado ou seguido por algo sinistro. Essa figura sombria, muitas vezes descrita como uma presença vaga e ameaçadora no final de um corredor, representa o inexplorado e o inexplicável que desperta temor e ansiedade. Quando alguém se depara com a sombra no final do corredor, sente uma mistura de terror e curiosidade, uma sensação de que algo está errado e fora do lugar. A falta de detalhes sobre a figura sombria alimenta o medo, pois a mente tende a preencher as lacunas com o pior cenário imaginável, criando uma atmosfera de suspense e agonia. Os relatos variam em relação à origem da sombra no final do corredor. Algumas histórias sugerem que ela é uma manifestação sobrenatural, um espírito perturbado ou uma entidade malévola que busca assombrar aqueles que cruzam o seu caminho. Outras interpretações apontam para a mente humana e o medo primordial do desconhecido, como as verdadeiras fontes desse fenômeno aterrorizante. A presença da sombra no final do corredor desafia a racionalidade e questiona as fronteiras entre o real e o imaginário. Ela representa a escuridão interior de cada um de nós, os medos e traumas que insistem em nos perseguir mesmo nos momentos mais simples e banais. Essa narrativa temporal da sombra no final do corredor ecoa em diferentes culturas e contextos, adaptando-se às mais variadas formas de expressão artística, como filmes, livros, jogos e lendas urbanas. A figura sombria tornou-se um símbolo icônico do terror psicológico, explorando os limites da nossa coragem e da nossa capacidade de enfrentar o desconhecido. Seja como uma metáfora para os nossos próprios demônios internos, ou como uma representação literal do mal que espreita nas sombras, a sombra no final do corredor continua a nos assombrar e a nos desafiar a enfrentar nossos medos mais profundos e perturbadores. Afinal, quem nunca sentiu um arrepio na espinha ao se deparar com a sombra no final do corredor? A sombra no final do corredor é um elemento recorrente em muitas narrativas de terror e suspense, evocando medo e mistério. Essa figura sinistra, muitas vezes descrita como uma presença obscura e ameaçadora no final de um corredor, desperta uma sensação de inquietação e tensão em quem a testemunha. O simbolismo por trás da sombra no final do corredor é multifacetado. Ela pode representar o desconhecido, os medos profundos e as angústias não resolvidas que residem em nossa mente subconsciente. A falta de detalhes específicos sobre a figura sombria permite que cada pessoa preencha as lacunas com seus piores medos e ansiedades, tornando-a ainda mais aterrorizante. A presença da sombra no final do corredor desafia a percepção da realidade e incita questionamentos sobre o que é verdadeiro e o que é ilusório. Ela insere uma atmosfera de suspense e terror, pois sugere a possibilidade de algo além da compreensão humana, algo sobrenatural ou malévolo. A história da sombra no final do corredor pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo do contexto em que é contada. Para alguns, representa a presença de entidades sobrenaturais, como fantasmas ou demônios, que buscam assombrar aqueles que cruzam seu caminho. Para outros, reflete a fragilidade da mente humana diante do desconhecido e a tendência a projetar nossos medos mais profundos em situações ambíguas. Essa narrativa tem o poder de mexer com nossas emoções mais primordiais,
despertando um senso de vulnerabilidade e desamparo diante do inexplicável. A sombra no final do corredor nos confronta com o lado sombrio da existência e nos lembra da finitude e da fragilidade da vida. Em resumo, a sombra no final do corredor é um arquétipo poderoso que transcende culturas e épocas, explorando os medos universais do desconhecido e da escuridão. Ela nos desafia a enfrentar nossos próprios demônios internos e a refletir sobre os limites da nossa coragem e da nossa compreensão do mundo ao nosso redor. No final das contas, a sombra no final do corredor permanece como um ícone do terror psicológico, capaz de nos fazer questionar o que é real e o que é imaginário em nossas vidas. A sombra no final do corredor é uma imagem poderosa que pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo do contexto e das experiências individuais de cada pessoa. Aqui estão algumas possíveis interpretações desse elemento recorrente em histórias de terror e suspense. 1. Representação do desconhecido. A sombra no final do corredor pode simbolizar o desconhecido, o incerto e o inexplorado. Ela representa aquilo que está além da nossa compreensão racional, despertando medo e fascínio pela possibilidade do que pode estar escondido na escuridão. 2. Manifestação dos medos internos. A figura sombria no final do corredor pode ser interpretada como uma projeção de nossos medos mais profundos e traumas não resolvidos. Ela nos confronta com aspectos sombrios de nossa própria psique, obrigando-nos a encarar nossas inseguranças e vulnerabilidades. 3. Metáfora da jornada interior. A jornada pelo corredor até a sombra no final pode ser vista como uma metáfora da jornada interior de autoconhecimento e enfrentamento dos nossos próprios demônios. Enfrentar a sombra no final do corredor pode significar confrontar e superar os desafios internos que nos assombram. 4. Representação do sobrenatural. Em muitas narrativas, a sombra no final do corredor é associada a eventos sobrenaturais, como presenças fantasmagóricas ou entidades demoníacas. Ela pode ser interpretada como um sinal de que o mundo espiritual está interagindo com o mundo físico de maneiras perturbadoras. 5. Símbolo da dualidade humana. A presença da sombra no final do corredor pode ser vista como uma representação da dualidade inerente à natureza humana, entre a luz e a escuridão, o bem e o mal. Ela nos lembra que todos nós temos um lado sombrio que devemos enfrentar e integrar em nossa jornada pessoal. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais a sombra no final do corredor pode ser interpretada. Sua natureza ambígua e evocativa permite que cada pessoa encontre significados e ressonâncias individuais nessa figura enigmática. No final das contas, a sombra no final do corredor continua sendo um símbolo poderoso do medo, do desconhecido e da complexidade da condição humana.